A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 142, que é um salmo de Davi também. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você está lendo alguma coisa do tipo aí na introdução do salmo, né? Poema de Davi, quando ele estava na caverna, uma oração. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Caso você esteja costurando, malhando, cozinhando, dirigindo, só confia. Então, essa introdução do Salmo vai dizer para nós que quando este poema de Davi foi composto, ele estava nessa situação, ele estava em uma caverna. Eu anotei aqui duas referências, se você gosta de estudar a palavra de Deus e anotar referências, lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, nós vemos a ocasião em que Davi está na caverna de Adulão, se refugiando, fugindo, depois de ter fugido da cidade de Gate, ele está dentro desta caverna. E também em 1 Samuel capítulo 24, nós vemos um momento em que Davi está fugindo de Saul, e Davi, inclusive, aqui em 1 Samuel capítulo 24, ele poupa a vida de Saul, que o estava perseguindo, porque Saul entra na caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas, e quando ele está lá, os homens que estavam com Davi falam: olha, Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos, porque Saul estava perseguindo Davi, e naquele momento Davi estava dentro da caverna com os seus homens, e Saul entrou lá para fazer as suas necessidades. Ou seja, era o momento que Davi podia ter matado Saul e acabado com o problema da perseguição. Mas Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, sabia que o caminho certo não era fazer a vingança com as suas próprias mãos. E ali nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 24, a partir do versículo 1, Davi dando uma lição para aqueles homens, né? Quando eu digo dando uma lição, não é esfregando na cara deles, mas eu quero dizer ensinando algo, né? Que nós não devemos nos levantar contra alguém que o Senhor ungiu, alguém que o Senhor colocou em uma determinada posição. Porque embora Saul estivesse agindo de maneira perversa, totalmente fora da vontade de Deus, quem o havia colocado no trono era o Senhor Deus. E Davi, por ter temor do Senhor, jamais iria pelas suas próprias forças tirar o ungido da cadeira, né? O próprio Deus que colocou seria o próprio Deus que iria retirá-lo. Então, Davi ensina para aqueles homens essa lição e também para nós. Então, nós temos esses dois relatos de caverna. E se tem mais alguma palavra, você vai anotar aí nos comentários e vai falar: professor, esqueci essa parte aqui, esqueci essa passagem. Então, vamos lá. Davi vai então escrever o Salmo 142 nessa condição. E, queridos, qual que é o teor do Salmo? Só para você saber antes que a gente comece a leitura. Davi vai falar de lamento, Davi vai falar de angústia, Davi vai falar de espírito desanimado, vai falar de um coração muito abatido. Ou seja, nós vemos Davi, um homem de Deus, passando por lutas, perseguições, escassez, falta financeira, abandono e todas as demais coisas. E nesse momento ele vai derramar e mostrar para nós o coração dele. É interessante, e por isso que é tão gostoso estudar a palavra de Deus, porque quando a gente lê lá a história em 1 Samuel capítulo 24, ou 1 Samuel capítulo 22, quando a gente lê esses relatos lá, históricos lá de 1 Samuel, a gente não imagina o que está no coração de Davi. Mas aqui no livro de Salmos a gente fica sabendo. É igual com você, né? Ninguém sabe o que você está passando. Às vezes as pessoas te veem sorrindo, ou te veem até cabisbaixo, ou com uma cara de preocupada, ou correndo para lá e para cá para resolver as coisas. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de você, a não ser o Senhor Deus. E no caso de Davi, além de Deus, todos nós, porque ele resolveu escrever um salmo sobre isso. Então, feita essa introdução, vamos entender o coração de Davi, vamos ler a palavra, vamos ver o que ele quis dizer e em que nós podemos aplicar esse salmo para as nossas vidas. Versículo 1 diz assim: em alta voz clamo ao Senhor,
Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Então, nós vemos aqui que Davi não está fazendo uma oração cochichada, Davi não está gemendo, Davi está literalmente, clamando ao Senhor. Elevar a voz é realmente erguer uma oração, é realmente expressar externamente um sentimento interno, perdão. E quando diz suplicar, a palavra no hebraico se refere a fazer um apelo à bondade, ou seja, Davi estava clamando a Deus para que por sua bondade ele viesse a responder o motivo da oração, porque o clamor ao Senhor significava o quê? Davi pedindo ajuda para quem ele sabe que manda. Quem que manda nessa coisa toda? É Deus. Quem é que tem o governo, a autoridade, o poder acima das circunstâncias tão desagradáveis que Davi estava vivendo? Deus. Versículo 2: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Então nós vemos que Davi vai diante de Deus com choro, com lamento, com palavras tristes, e ele leva diante do Senhor a sua angústia, aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que está preocupando e deixando ele ansioso, fazendo ele pensar: Deus, como vai ser amanhã? Essa angústia, Davi leva para Deus. Senhor, quando vai acabar o meu sofrimento? Quando que essa perseguição vai ter fim? Todas essas coisas, Davi estava levando diante de Deus. Versículo 3. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que deve seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Versículo 13 é maravilhoso. Davi vai dizer assim que quando o seu espírito se abate, quando ele está desanimado, quando ele já não tem forças para prosseguir, porque vamos combinar, Davi, como nós, a gente costuma ter uma força para tomar decisões, mas chega um momento que a gente está passando por tantas lutas que parece que até a nossa força começa a ir embora. E Davi vai falar sobre isso. Quando eu já estou desanimado, e eu grifei essa frase porque ela é fantástica, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Deus é quem sabe o caminho, é quem sabia o caminho que Davi deveria trilhar. Diante de toda aquela situação de aperto, desânimo, desespero e falta de direção, porque ele estava sendo perseguido, ele estava encurralado dentro de uma caverna, A vontade de Davi talvez fosse: deixa eu ficar aqui nessa caverna, porque do lado de fora dela é só problemas. Talvez o que cada um de nós aqui possamos sentir, às vezes, deitado na cama, você pensa: Deus, eu vou ter que levantar, e eu tenho tanta coisa para enfrentar, eu tenho tanto problema. Mas Davi não podia ficar lá, Davi não podia ficar na caverna, assim como eu e você não podemos ficar na cama. Nós temos que levantar e abraçar a realidade juntamente com Deus e falar: Pai, me dá a direção. E Davi está falando isso. O Senhor conhece o caminho que eu devo seguir. Por quê? Porque o caminho tem armadilhas. É o que ele diz logo na sequência. O caminho por onde eu ando tem uma armadilha escondida contra mim. Então Davi sabe que existem inimigos reais querendo feri-lo, querendo abatê-lo, querendo matá-lo. Então, ele sabe que aquilo que ele não vê, Deus vê. A conversa que ele não escutou, Deus escutou. Os planos malignos que ele não tem conhecimento, Deus os vê todos, porque ele é o Senhor. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então, Davi, que é ligeiro, ele diz: Deus, o Senhor sabe onde estão as armadilhas. Me ensina o caminho que eu devo andar para eu não cair nessas armadilhas. Olha como Davi é sábio. Versículo 4. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Bom, Davi é que vai falar a respeito, quando fala à direita, porque vamos dizer assim, o guarda deveria estar ali à sua direita para protegê-lo. Davi está sozinho. Davi não está apenas apertado pelas circunstâncias ao redor, no sentido de lutas, perseguição, pessoas falando, Saul falando, os conselheiros talvez incitando Davi de alguma maneira, a pressão maligna sobre a cabeça de Saul para perseguir Davi. Além disso, Davi vai dizer: olha para mim, Senhor, ninguém se preocupa comigo, eu estou sozinho, ninguém se importa com a minha vida. Davi está vivendo um momento até mesmo de abandono em relação a amigos. Ele não tem ninguém que ele possa confiar.
está longe de Jonatas, que é o seu amigo, que é filho de Saul, e ele está fugindo. Se esse salmo se referir ao momento em que ele está lá na caverna, em que ele tem os seus soldados, eu quero até fazer uma observação, porque a gente não tem certeza, porque o salmo não conta pra gente em qual das ocasiões é. Veja bem, embora Davi estivesse na caverna, lá em 1 Samuel capítulo 24, rodeado de pessoas, quem eram essas pessoas? Se você vai ler lá no capítulo, diz que eles eram os endividados, os amargurados de espírito. Eles eram pessoas que estavam seguindo Davi, porque vinham em Davi liderança e talvez a possibilidade de alguma rentabilidade, alguma coisa, um bando a quem se juntar. Mas Davi definitivamente não podia depender dessas pessoas como um conselheiro, como um amigo. É igual quando eu e você estamos cercados de pessoas, mas essas pessoas não temem a Deus. Se estamos cercados de pessoas que não temem a Deus, que tipo de conselho essas pessoas podem nos dar? Que tipo de direção ou amparo essas pessoas podem nos dar? Com certeza, elas vão nos dar o que têm. E se essas pessoas não têm o Senhor na vida delas como Senhor, como dono, como autoridade, todo conselho e toda palavra que sair da boca delas não vai ser aprovado pela palavra. Ou seja, você caminho de morte, vai ser como o conselho dos caras dentro da caverna. Pô, mata Saul, olha a chance que Deus te deu. E se Davi não tivesse um coração inclinado ao Senhor, ele podia ter olhado para o conselho dos caras e falado, mas não é que vocês têm razão? Bora matar Saul, bora tomar esse trono. E ali, queridos, eu não tenho dúvida, ele teria perdido o trono. Porque tudo aquilo que Davi fizesse na força do seu braço, ele ia ter que manter pela força do seu braço. Como nas nossas vidas. Então, Davi foi muito, muito temente a Deus e tomou a decisão correta. Então, quando ele diz aqui no versículo 4, ninguém se importa com a minha vida, ninguém se preocupa comigo, o que ele está querendo dizer é, ou ele estava realmente sozinho nessa caverna, ou embora ele estivesse nessa ocasião de 1 Samuel capítulo 24, essas pessoas não tinham condições de ser bênção na vida dele. Não tinham como se preocupar com ele, cuidar dele, como o Senhor gostaria que fosse aquele amigo mais chegado com o irmão, entendeu? Aquele que poderia realmente abençoá-lo e guardá-lo e trazer uma palavra de Deus. E aí é duro, né? Que bênção quando nós estamos passando por uma situação de luta e alguém vem com uma palavra de Deus. Nem que seja orar por você, orar por nós, porque a gente pode não ter a solução do problema, mas quando alguém se junta conosco em oração, que conforto para o espírito que conforto para a alma, é força para o espírito quando alguém fala, vem cá, vamos orar por isso. Versículo 5. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Veja bem, aqui Davi está dizendo, Pai, eu não tenho mais nada além de ti. O Senhor é tudo o que eu tenho. Eu grifei, fiz um coraçãozinho aqui na minha Bíblia, tanto nesse versículo, né, és tudo que tenho na terra dos videntes, no versículo, videntes não, né, gente, viventes. Versículo 5, e lá no versículo 3 também, és tu que conhece o caminho que devo seguir. São as duas verdades máximas desse salmo do meu ponto de vista. E aí ele continua, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E aqui Davi reconhece que ele não tem forças para vencer os inimigos que estão ao redor. Deus é o único que tem poder para livrá-lo, para ouvir o clamor, para fortalecê-lo e para fazer aquilo que está no versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então Davi vai afirmar, Senhor, me liberta. Só o Senhor pode me libertar. E aí você pode pensar, pera, Rita, mas ele não estava preso nessa caverna. Que tipo de libertação Davi está pedindo? Bom, Davi não está pedindo para Deus apenas para tirá-lo da caverna, porque isso era uma coisa que ele podia fazer com as próprias pernas. O que Davi estava pedindo é, Senhor, muda a minha situação. Porque Davi estava como que preso. Davi pede liberdade porque Davi estava como que algemado. Aquela situação de perseguição que ele estava vivendo estava fora do seu controle. Não havia nada que Davi pudesse fazer para mudar o coração de Saul. Portanto, Davi sabia que o único que podia mudar isto era Deus. Então ele fala, Deus me liberta. E aqui, queridos, agora eu começo a aplicar para as nossas vidas. Da mesma maneira que Davi, existem situações maiores do que nós.
Deus é o único que pode mudar o coração do outro. Por mais que Davi tenha chegado e dito para Saul, Saul, aqui é a orla da sua veste, eu podia ter te matado e não matei. Olha aqui a sua lança. Mesmo que Davi tenha provado com palavras para Saul que ele não era inimigo, somente Deus podia fazer alguma coisa no coração de Saul. Então, aqui a gente está falando de uma oração, de um poema, de um salmo que fala duas coisas. Uma delas é levar o seu coração, por mais abatido e desanimado que seja, levá-lo diante de Deus, crendo que Deus é quem pode fazer. E a segunda coisa é um salmo que nos ensina a orar, entendendo que existem coisas que não estão no nosso controle. Aquilo que nós podemos fazer, aleluia, vai e faça. Mas aquilo que é o coração do outro, é o coração do chefe, é uma lei do trabalho, é uma lei do país, aquilo que está fora, é o sobrenatural, é Deus fazendo. Porque se Ele não fizer, não há o que fazer. Essas algemas que precisavam ser quebradas, né, esse liberta-me da prisão do verso 7, ou, se você estiver lendo a revista atualizada, fala, tira a minha alma do cárcere. Davi está dizendo, a minha alma, os meus sentimentos estão presos. Por quê? Porque a situação estava totalmente fora do controle. Ou se você estiver passando por uma luta financeira. Existem coisas que são economia diária. Você vai economizar, você não vai gastar de maneira, vamos dizer assim, irresponsável. Mas às vezes você está passando por uma estação da sua vida em que tem lutas financeiras. E essa parte, que não é a sua parte de economizar, está fora das tuas mãos. Então, o que fazer? Ficar reclamando? Não. Ficar desanimado? Não. Comer compulsivamente? Não. Ficar no Instagram procrastinando as suas responsabilidades? Também não. A gente aprende com Davi nesse salmo que a gente tem que levar a nossa dor para Deus, levar o nosso desânimo para Deus, clamar em alta voz e acreditar que Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. A gente faz o natural, Deus faz o sobrenatural. E a nossa fé descansa nisso. A gente não vai ficar angustiado, a gente não vai ficar cabisbaixo. Nós vamos levantar a nossa cabeça nesse dia. E é assim que eu quero que você saia desse salmo, porque é assim que eu estou nesse momento. Com a minha cabeça e os meus olhos fitos em Deus, clamando em voz alta e pedindo que o Senhor venha, em nome de Jesus, dar atenção ao meu clamor e ao teu. Combinado? Então, se você conhece alguém que está desanimado nesse dia, ou que você acha que pode estar abatido, porque de repente a pessoa está plena e formosa, mas enquanto você estava ouvindo esse salmo, você lembrou dessa pessoa por algum motivo, pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você. Manda para ela esse salmo, comenta aí nos comentários. Rita, quando eu ouvi esse salmo, eu pensei numa pessoa. Vou encaminhar para ela. E que você seja muito abençoado em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!